Olá, meu nome é Claudine e nesse vídeo eu vou mostrar para você como gerar no Civil 3D uma tabela com essas informações: azimuth, distância e coordenadas UTM, para você montar um croquis de uma área georreferenciada e também exportar essas informações para fazer um memorial no Word igual esse aqui, ó. Então vamos começar. A primeira coisa que nós vamos fazer é trazer o perímetro do arquivo que ele está para o template. Esse aqui é o meu arquivo template. Aqui eu já tenho o carimbo, já tenho as layers configuradas, o estilo dos textos, estilo das cotas. E eu tenho configurada também a tabela. Então, o Civil 3D gera a tabela para mim com as informações que eu quero, no formato que eu quero. E como o objetivo desse vídeo é ensinar você a fazer essa tabela, eu não vou utilizar o template. Eu vou em Start, New, vou criar um novo arquivo, né? E vou trazer o perímetro para cá. O perímetro, ele tá aqui nesse arquivo, ó, mapa de origem. Eu vou utilizar esse lote 14 como exemplo. Ctrl C, vou copiar o lote 14 com os confrontantes, né? Dá Enter e vou trazer para o nosso arquivo novo. Aqui uma coisa que a gente não pode esquecer: como é uma área georreferenciada, ela tem que vir nas mesmas coordenadas geográficas que ela está no arquivo de origem. Então nós vamos usar o comando paste origin, que é colar na origem, né? Dá Enter, já está colado, então eu vou zoom, extend, e está aqui o nosso perímetro nas mesmas coordenadas geográficas que ele estava no arquivo de origem. Quando você configurar a sua tabela, você pode fazer a mesma coisa que eu fiz, um arquivo template, porque aí toda vez que você for fazer um novo memorial, um novo croquis, você traz o perímetro para esse arquivo e aí você não precisa configurar a tabela de novo, porque já está prontinho, né? Bom, então vamos fazer a tabela do nosso arquivo. A gente vai vir aqui em Annotate. Para configurar a tabela, você vai ter que configurar essas duas coisas aqui, ó. Labels, que significa etiquetas, né? E Tables, que é tabelas. Eu não sei se você vai estar com o Civil 3D em português ou em inglês. Então, você vai clicar aqui, ó. Add Labels, né? Adicionar etiquetas. Você vai descer aqui em linha em curva. Vai selecionar essa primeira opção, adicionar etiquetas de linha e curva, e nessa janela eu vou configurar as etiquetas. Aqui nós temos vários estilos de etiquetas que já vem no Civil 3D, mas eu prefiro criar uma nova do que modificar essas do Civil 3D. Então nós vamos clicar nessa setinha. Aqui a gente tem estilo de etiqueta de linha e estilo de etiqueta de curva. Nós vamos modificar só essa, porque a gente não tem curva no perímetro desse terreno. Mas se você precisar da etiqueta de curva, é só configurar ela da mesma forma que configurou a etiqueta de linha. Então, nós vamos clicar nessa seta, vamos pegar essa opção aqui, ó, criar novo estilo, e aí vai abrir essa janela para nós. Nós vamos colocar aqui o nome do novo estilo. Eu vou colocar aqui azimuths e distâncias. E a gente vai pular direto para isso aqui, ó, layout, é isso aqui que interessa para nós. Aqui eu posso dar zoom e pan, né, para ver, aproximar mais esse valor para enxergar melhor. Então, esse aqui é o modelo da etiqueta que vai ser inserido se eu clicar no terreno, se eu colocar essa etiqueta aqui agora. Vai vir a direção no formato de rumo, eu não quero rumo, eu quero azimuth, e a distância com ponto e 3 casas depois do ponto. Eu quero vírgula e 2 casas depois da vírgula, então eu vou mudar essas duas coisas aqui. Então, primeiro, eu vou vir aqui em nome do componente e escolher a direção, que é esse rumo aqui, que eu vou mudar primeiro. Essa direção aqui é a setinha, né? A setinha eu não vou mexer agora não, porque eu não sei qual é o tamanho dela em relação
ao meu terreno na hora que eu inserir a etiqueta. Então, se na hora que eu inserir a etiqueta a setinha ficar muito grande ou muito pequena, eu mexo nela, mas agora eu não tenho noção do tamanho dela, então eu vou direto aqui para beating, que é rumo, né? Aí eu vou vir aqui em conteúdo, é isso aqui que me interessa agora, ó, conteúdo. Se eu clicar aqui em conteúdo, vai aparecer esses 3 pontinhos. Então, eu vou mudar o conteúdo do rumo, né? Então, vou clicar nos 3 pontinhos. Apareceu para mim isso aqui. Aqui, ó, eu escolho qual que é o tipo de conteúdo que tem nessa etiqueta, nessa parte de cima da etiqueta. Então, é só eu selecionar aqui, que já aparece para mim aqui, ó, qual que é o conteúdo que tem agora. O conteúdo que tem agora, ele está em graus, ele está em graus, minutos e segundos espaçados. Eu vou deixar do jeito que tá. Agora aqui eu vou mudar, ó. Qual que é o tipo da medida? Rumo. Bearings é rumo. Eu vou mudar para azimuth norte, porque é isso que eu quero, azimuth norte. Qual que é a precisão? Tá em 1 segundo. Eu vou mudar para 0,01 segundos. Isso aqui eu vou deixar do jeito que tá. Então, eu mudei aqui para azimuth norte e aumentei a precisão. Aí, depois que eu selecionei, que eu fiz essa alteração, eu tenho que clicar nessa setinha aqui, ó, para mandar essa alteração para cá. Então, eu vou clicar na setinha, mandei a alteração para cá. Por quê? Porque esse código aqui é o que gera esse texto aqui da etiqueta. Então, eu fiz essa alteração agora para azimuth. Você viu que ele foi aqui para o alinhamento esquerdo? Eu vou aqui em formato e mudo para centro de novo. Aqui está centro. Ele foi para esquerdo, não sei por quê. Mas então eu vou fazer assim, eu vou clicar em esquerdo e vou clicar em centro de novo. Aí ele foi para o centro. Eu não sei por que acontece isso, mas de vez em quando acontece. Então aqui eu vou dar OK, né? Aí ele já mudou aqui para o formato que eu quero, ó. Azimuth, né? Com precisão de 0,01 segundos. Agora eu vou mudar a distância. Então eu vou selecionar aqui, que agora eu vou mexer na distância. Aí eu vou direto aqui em conteúdo, clico aqui em conteúdo e vou selecionar isso aqui, ó, que é o código, né? Aí já apareceu aqui para mim, ó, que é o comprimento. Isso aqui é o comprimento. Como que está configurado esse comprimento? Está em metro, tá certo? É isso mesmo que eu quero. A precisão é 2 casas, eu não quero 3 casas. Isso aqui eu vou deixar do jeito que tá, porque esse eu nem sei o que é. Agora, isso aqui, ó, eu vou trocar. Porque aqui, ó, tá ponto, vírgula. Eu vou trocar para vírgula e ponto. Porque o nosso sistema é ao contrário do sistema americano, né? Então, troquei aqui para o ponto e vírgula de lugar, diminuí a precisão. E aí eu vou clicar nessa seta para mandar essas alterações para cá. Então, cliquei na seta, mandei as alterações, ele alinhou na esquerda de novo, não sei porquê, mas vamos mudar aqui do jeito que mudamos da outra vez. Aí aqui eu vou dar OK. Aí já veio a alteração para cá. Então, eu dei OK, vou dar OK, vou clicar em aplicar aqui. Vou clicar em OK. Então, esse estilo azimuths e distância já está do jeito que eu quero. Aí eu vou clicar aqui em adicionar etiqueta e vou clicar na linha. Aí apareceu aqui, ó, a distância e o azimuth. Só que apareceu só nessa linha. Então, o que eu faço? Eu vou apertar ESC aqui, ó, só uma vez, porque se eu apertar 2 vezes, some isso aqui. Mas se sumir também não tem problema não. Eu vou apertar ESC de novo, ó, sumiu. É só eu vir aqui
e vir em linha e curva de novo, adicionar. E se aqui tivesse sumido também, ó, tivesse aparecido aqui, por exemplo, era só eu vir e voltar aqui em azimutes e distâncias, porque agora esse estilo de etiqueta vai ficar gravado nesse arquivo. Então, você pode depois transformar esse arquivo em template, igual eu fiz, porque aí você traz os perímetros, né, para dentro desse arquivo e já utiliza essa etiqueta, não precisa você configurar de novo. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu vou na polilinha e faço uma polilinha na área no sentido horário, porque o sentido que eu fizer a polilinha é o sentido que o azimute vai ficar. Se eu fizer no sentido anti-horário, o azimute fica no sentido anti-horário, aí fica errado, né? Então, eu tenho que fazer a polilinha no sentido horário. Aí eu vou escolher aqui, ó, múltiplos segmentos, porque eu vou selecionar a polilinha, todos os segmentos da polilinha de uma vez só. Então, múltiplos segmentos. Aí, tá vendo que mudou aqui, ó? É só eu voltar. Aí, aqui, eu vou adicionar a etiqueta nessa polilinha. Então, eu vou... Deixa eu dar um ESC aqui, só para eu apagar essa etiqueta aqui, porque aí eu vou adicionar a etiqueta nessa polilinha. Pronto, adicionou tudo de uma vez. Aí eu dou um ESC aqui para sair do comando. Só que ficou grande demais. Então, é só para mudar aqui, é facinho, ó. Você vai aqui, vai editar a seleção atual, né? Aí a gente vem aqui, ó, escolhe Bearing, né? Que é o azimute, a direção. E aqui eu vou diminuir o tamanho do texto, ó. Vou colocar aqui, tá 2,54, eu vou colocar 1,5. Aí eu vou dar um Enter aqui e vou colocar aplicar. Aí, ó, já diminuiu aqui, tá vendo? Se eu quisesse diminuir mais um pouco, eu também podia. A seta aqui, ó, se eu quiser diminuir, eu também posso diminuir. Eu vou aqui na seta, ó. Aí, aqui tá 3, eu posso colocar 2, ó. Dá Enter e aplicar. Bom, então deu para notar aí que a seta aqui diminuiu um pouquinho, né? E agora eu vou diminuir a distância, né? Também tá 2,54, vou colocar 1,5, dá Enter, dei 2 Enter, mas valeu aqui, diminuiu a distância. Então, aqui já diminuiu, mas ainda continua grande, só que não tem problema, porque no final das contas eu quis mostrar isso mais para você saber como que faz para diminuir esses valores. Só que no nosso exemplo aqui, o azimute à distância nem vai aparecer no croquis, né? Isso aqui vai servir só para montar a tabela. Então, se for num caso que você precisa, né, que o azimute à distância apareça no mapa, aí você pode diminuir mais um pouquinho. Bom, então a gente colocou aqui as etiquetas, nós vamos configurar a tabela, porque a partir dessas etiquetas é que nós vamos preencher as tabelas, tá bom? Agora nós vamos configurar a tabela, então você vai vir aqui em Add Tables, na última opção linha e curva, e nós vamos escolher essa que é hoje, adicionar tabelas de linha. Se for aquela situação que você tiver tabela de curvas também, então você seleciona isso aqui e você tem que antes configurar as etiquetas de curva também, né? Mas hoje eu vou utilizar essa daqui só de linhas. E vai ser a mesma coisa. Esse estilo de tabela aqui é um que já veio com Civil 3D. Então eu vou gerar um novo estilo de tabela. Então, eu vou clicar na seta, escolher a opção Create New, e aí vai me abrir essa janela para eu gerar um novo estilo de tabela. Eu vou voltar aqui em Informação para colocar o nome. Vou colocar Tabela de Coordenadas. E aqui eu vou definir as colunas da tabela. O que vai ter nessa tabela? Então, essa daqui é a primeira coluna.
aqui é o número da linha e nós vamos deixar do jeito que está. Nós vamos aqui para a segunda coluna. Esse é o comprimento. A gente vai deixar do jeito que está aqui no título. Essa segunda linha aqui onde está escrito automático, todas vão ficar do jeito que está. E nós vamos configurar o conteúdo da coluna nessa segunda linha. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui. E nessa primeira linha, eu vou colocar a distância, né? Então, eu vou selecionar esse código. Vou mudar aqui o que eu quero mudar. Vai continuar metros. Vai ter 2 casas depois da vírgula. Aqui eu vou trocar para vírgula. Aqui eu vou trocar para ponto, como eu fiz com os outros. E aqui eu vou trocar para cada 3 números ter uma pontuação, né? Eu vou mandar essa alteração do código para lá. Vou centralizar, né, porque foi para o canto de novo. E aqui eu dou OK, né? Então, eu configurei o comprimento, o que vai na coluna de comprimento. Aqui é a direção, então eu vou configurar o conteúdo da coluna de direção. Vou selecionar aqui. Aqui está em graus, é isso mesmo que eu quero. Aqui eu vou tirar o espaçamento, vou colocar graus, minutos, segundos sem espaçamento. O tipo da medida é azimuth norte. Aqui eu quero 0,01 segundos de precisão. E aqui eu vou mudar de ponto para vírgula. Vou mandar essa alteração para lá, vou centralizar e dar OK. Agora eu vou aumentar mais uma coluna para colocar as coordenadas geográficas. Essas coordenadas são sempre do ponto inicial da linha. Por exemplo, essa linha aqui, a coordenada vai ser essa, porque o azimuth está nessa direção, né? A direção do azimuth está no sentido horário. Se fosse sentido anti-horário, a coordenada inicial seria ao contrário. Então, eu vou adicionar uma coluna. Aqui a coluna, para adicionar, eu cliquei nesse mais verdinho aqui. Aí, foi adicionada uma coluna. Eu vou clicar 2 vezes aqui no cabeçalho dela, para eu colocar um título. Então, eu vou colocar assim, coordenada N, né? Coordenada norte. Vou clicar 2 vezes aqui, aonde vai o conteúdo da coordenada. Então, aqui eu vou selecionar que eu quero o início do segmento, né? O ponto norte do início do segmento. Então, vou clicar aqui. Eu quero em metros, eu quero 2 casas depois da vírgula, vou trocar aqui para vírgula e aqui para ponto, e aqui eu quero nesse formato, a cada 3 números, uma pontuação, né? No caso, essa pontuação vai ser ponto para nós, né? Aí eu vou mandar isso para lá, vou centralizar, dar OK. Agora eu vou adicionar mais uma coluna para a coordenada leste, né? Então, aqui eu vou colocar o título, coordenada leste, a gente sempre coloca o E, né? Em inglês, leste é east, né? E se usa bastante, né, em inglês. Normalmente eu vejo em inglês. Então, na coordenada leste, eu vou utilizar essa opção aqui, ó. O ponto leste do início do segmento. Vai ser em metro, 2 casas depois da vírgula, aqui eu troco para vírgula, e aqui eu troco para ponto, e aqui a cada 3 números a pontuação, eu mando para lá, eu centralizo, dou OK.
Aí aqui eu vou dar aplicar. Só que antes eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou trocar, ó, quando aparece essa mãozinha, você pode pegar essa coluna e levar ela para lá. Eu vou trocar, eu quero primeiro o azimuth e depois o comprimento. Eu vou colocar aqui aplicar, ok. Aí eu configurei a tabela. Agora eu vou carregar a tabela no desenho. Então eu vou clicar nessa caixinha verde aqui, ó. Essa caixinha verde, ela seleciona as etiquetas. Então agora eu vou selecionar começando por essa etiqueta, porque eu sempre começo pelo segmento que se inicia no ponto mais ao norte, que no caso é esse aqui, né, que se inicia nesse ponto mais ao norte, sempre considerando o sentido horário, né? Então, eu vou selecionar essa etiqueta, depois eu vou selecionar essa etiqueta, depois essa etiqueta, essa e essa. Aí eu vou dar Enter, selecionei todas as etiquetas no sentido horário. Aí eu vou escolher essa opção aqui, ó. E agora tá 5 tags selecionadas. Eu vou dar OK. E vou colocar a tabela aqui. Para exportar essa tabela para o Excel, você pode fazer isso de dois jeitos. Ou manualmente ou através de uma Lisp. Eu vou mostrar aqui as duas formas de fazer. Primeiro, vou explodir a tabela, porque ela fica como um bloco, né? E tem que explodir duas vezes, que uma vez só não adianta. Aí eu vou colocar esse Civil 3D aqui de ladinho, para eu poder colocar a tabela aqui do lado, né? Então, eu posso simplesmente copiar aqui e colar. Ou eu posso carregar a Lisp, né? A Lisp que eu tenho aqui, então vou utilizar aqui o comando appload, vou carregar a Lisp que eu tenho para essa exportação. E agora eu vou executar a Lisp, né? TE. Vou selecionar a tabela, dar Enter. Ela já cria para mim a tabela no Excel. E o azimuth, ele sempre vem assim, ó, no lugar do símbolo grau, vem essa bagunça aqui, ó. Então, o que que eu faço? Eu copio isso aqui e aqui, ó, já tá até aqui, ó. Eu colo aqui, né? E aqui é Alt 0176. Bom, só para você saber. Aqui eu vou clicar em substituir tudo e pronto. Minha tabela tá certinha, eu copio os dados, as informações que já está na posição correta de acordo com a minha tabela. Aqui eu vou copiar a mesma formatação para vir a grade. Agora, eu vou preencher o restante, né? Vértice 1, vértice 2. Então, eu vou aqui no meu croquis modelo, que já está adiantado, e preencher os vértices. O primeiro vértice é P01, depois P02, P03, P04, P05. Então, vou copiar isso aqui, colar aqui, e o último é o P01. Agora, os confrontantes. Do lado direito é o lote 13, no fundo é o lote 17, depois tem o lote 16, o lote 15 e a Avenida Amaro Francisco da Silva. Avenida Amaro Francisco da Silva. Pronto, minha tabela tá pronta, né? Eu colo essa tabela aqui, ó. Deixa eu apagar ela para mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V.
Aí eu coloco ela aqui nesse cantinho. E aqui eu alinho com essa outra linha aqui, né? Pronto. Aí eu só coloco num layer aqui para a borda não ficar grossa, sempre eu deixo nesse layer 0, né? Para a borda não ficar grossa. Então, aqui eu tenho a tabela, né, no croquis, e essa mesma tabela eu vou utilizar para fazer o memorial descritivo. Então, agora a gente vai passar para o memorial descritivo. Para fazer o memorial, eu vou utilizar a função de mala direta do Word. E como base de dados para essa mala direta, eu vou utilizar a própria planilha que eu acabei de fazer. Se você nunca fez mala direta, você vai ver como é simples. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um arquivo novo. Então, tenho aqui um arquivo novo. E esse memorial é o que eu sempre utilizo como modelo, que ele já tem aqui algumas exigências do cartório, né? As informações sobre o imóvel, esse parágrafo aqui falando qual que é o sistema geodésico adotado. E então eu sempre utilizo o mesmo memorial como modelo. E o que eu vou copiar aqui desse memorial é essa parte que se repete mais vezes, ó, que começa no primeiro, começa em um ponto e termina antes do próximo ponto. É nessa parte que estão todas as informações que tem naquela planilha, né? As coordenadas, o azimuth, a distância. Então eu vou copiar e vou colar no arquivo novo. Pronto, colei no arquivo novo. Agora eu vou fazer a mala direta. Então eu venho aqui em correspondências, selecionar destinatários, usar uma lista existente. Então eu vou procurar aquela planilha que eu fiz. Ela está aqui em área de trabalho, tabela de coordenadas, vou abrir. Aqui ele está perguntando qual aba que eu vou usar. Eu só tenho uma aba, então é essa mesma. Ok. Quando eu faço isso, aparece aqui, ó, em campo de mesclagem, todas as colunas dessa planilha. Vértice 1, vértice 2, azimuth, tal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou substituir essas partes aqui, ó, pela coluna correspondente. Por exemplo, esse primeiro é o vértice 1. Aqui ele se manteve em negrito porque o P1 estava em negrito. E eu sempre coloco os pontos em negrito porque eu acho que fica bem interessante. Porque aqui, ó, ele se destaca no texto e você vê a limitação entre uma linha e outra, né? Porque do P1 ao P2 é um lado, do P2 ao P3 é outro lado. Então, eu acho interessante fazer essa limitação para a pessoa ter uma noção, assim, da estrutura do conteúdo só de olhar. Então, aqui nós vamos continuar substituindo os dados pela coluna correspondente. Então, esse aqui é o próximo, né? Esse aqui é a coordenada UTM norte, né? Então, substituído. Esse aqui, esse dado é a coordenada UTM leste. Esse aqui é o confrontante, então você vai vir aqui, substituir por essa coluna, confrontantes. Esse aqui é o azimuth, então você vai vir aqui, né? E você tem que colocar bem certinho assim, ó, para ele não comer o espaço, né? Porque senão aí, na hora que você mandar gerar o memorial, aí às vezes fica grudado, né? A palavra na informação. Então, esse aqui nós vamos colocar o azimuth. Esse aqui é o dado da distância. Então, vamos aqui, distância. Pronto. Então, a gente tem a fórmula, né? Vamos assim dizer, a fórmula da mala direta pronta. Se eu colocar aqui em visualizar resultados, ó, ele vai me mostrar o resultado, né? Ele já puxou os resultados lá. Você vê que aqui tá cheio de números depois da casa, né? A gente vai consertar isso.
Então, como que a gente vai consertar isso? Às vezes acontece esse problema, né, de ficar assim, mesmo que a sua planilha tá certinha, né, não tem tantos números assim depois da casa, a mala direta vai e bagunça tudo, né, e coloca esse monte de número. Então, como que a gente vai consertar? A gente vai vir aqui em visualizar resultados. Aí, qual que é o primeiro que a gente vai consertar? Esse aqui, ó. Então, eu cliquei nele, já marcou todo o número, aí eu clico com o botão direito, vou em alternar códigos de campo. Apareceu isso aqui. Aqui no final, ó, tá vendo que a minha barrinha já tá aqui piscando, ó? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma barra invertida, hashtag, ponto, 0,00. Pronto. Agora, vamos visualizar o resultado. Agora já arrumou, tá vendo? Já arrumou, ó, colocou os pontos, que não tava sem os pontos, tá vendo? E colocou só 2 casas depois da vírgula. A princípio pode parecer meio complicado, só que nesse memorial você só vai usar essa formulazinha, então assim, você não vai ter que decorar um monte de fórmulas, né? Então, com o tempo você vai memorizando isso e não vai deixar de ser um problema, né, de memorização, vai deixar de ser complicado. Então, agora nós vamos arrumar esse outro aqui, ó. Você vai vir, apertou com o botão direito, né, alternar códigos de campo, já tá piscando aqui, ó, então eu vou vir com a barra invertida, hashtag, ponto, 0,00. Pronto. Agora eu vou clicar de novo aqui em visualizar resultados e clicar de novo. Aí já arrumou, tá vendo? Agora a gente vai arrumar esse aqui, ó. A distância. Então, botão direito, alternar códigos de campo, barra invertida, hashtag, ponto, né? Ponto 0,00. Vou clicar aqui em visualizar resultados e clicar de novo. Agora arrumou. Pronto. Tá prontinho a nossa fórmula, né, para o memorial descritivo. Então, eu venho aqui em concluir e mesclar, editar documentos individuais. Clico aqui. Todos, eu quero que esse arquivo faça a mesclagem com todos os dados daquela planilha, né? Porque aquela planilha tem 5 pontos, 5 linhas, 5 lados. Então, eu quero que ele gere para mim todos esses 5 lados. Então, eu vou dar OK. Aqui, você só vai ter o trabalhinho de... Tá vendo que aqui, ó, página 1 de 5, ele colocou um em cada página. Você só vai ter o trabalho aqui de dar um del e puxar o texto para cá. Até chegar no último ponto. Pronto, cheguei no último ponto. Agora só tem uma página, ó. Eu vou copiar isso aqui e vou lá no meu memorial descritivo e vou colar isso aqui até aqui, ó, que é o último ponto, certo? Ele foi lá para a próxima página, mas é só eu puxar de novo. E aí, se aqui tivesse escrito um outro número de ponto, era só eu arrumar, porque esse último ponto tem que ser igual o primeiro, né? Que o caminho começou aqui e termina no mesmo lugar. Então, o nosso memorial descritivo, esse texto está pronto. Por que eu gosto de usar mala direta? Porque a gente fica menos propenso a erros. Se eu for fazer isso manualmente, vamos supor que eu pense assim, é só um memorial, vou fazer manualmente mesmo. Mas eu posso errar com mais facilidade. E se eu já tenho a planilha pronta, porque eu fiz ela para colocar no croquis,
e eu já tenho um arquivo de mala direta pronto, é só eu abrir esse arquivo e mandar gerar, copiar e colar. Então, assim, fica parecendo que é complicado porque você está tendo muita informação ao mesmo tempo. Mas depois que se você tem o hábito de sempre fazer memoriais descritivos e croquis, com o tempo você memoriza tudo aquilo, se torna rotineiro e isso agiliza muito o trabalho, porque fica uma coisa mais automática, né? Você não, quando é manual, a gente até cansa mais a mente porque a gente tem que ficar prestando atenção para não errar. E aqui você tem menos probabilidade de errar. Então, o que você vai fazer agora? Você vai preencher os dados do imóvel e transformar esse memorial descritivo em PDF para entregar para o cliente e depois finalizar o carimbo do desenho para transformar ele em PDF também. Então, chegamos ao final desse mini curso, aí você agora só vai finalizar, colocar os seus dados aqui no carimbo do desenho. O perímetro você pode utilizar até essa própria planilha aqui para somar esse perímetro e conferir, né, a sua conta. Eu sempre faço isso, eu gosto de conferir, porque tem aproximações às vezes eu utilizo essa própria função aqui do Civil 3D e do AutoCAD também, de você clicar aqui na polilinha e ela já te dá o perímetro aqui. Só que tá vendo aqui, ó, 82,81 em 43. E aqui eu arredondaria para 82,81, né? Mas eu gosto de conferir aqui, porque às vezes, aqui ó, aqui já é 82,82, porque essa planilha em Excel já arredondou também cada lado, né? E arredondou, está de acordo com com as cotas de cada lado. E na hora que soma essas partes arredondadas, às vezes fica diferente de arredondar só no final. Então, por isso que eu gosto sempre de conferir, porque se eu colocar um valor aqui, né, 82,81, por exemplo. Vamos supor que eu colocasse aqui no perímetro 82,81, mas eu mandasse um memorial onde tivesse escrito 82,82, o cartório já não ia aceitar, já ia mandar retornar o documento. Então, por isso que eu gosto sempre de conferir o perímetro que eu tiro lá do AutoCAD ou do Civil 3D com esse perímetro da planilha. Então, aqui você vai preencher. Tem alguns lugares que o cartório exige isso aqui, né? A convergência, a latitude e a longitude, a convergência meridiana e o fator de escala K, sempre desse ponto mais ao norte, né? Então, tem um site que eu tiro essas informações e caso você se interesse pelo template, né, pelo kit croquis memorial, que tem o link aqui embaixo desse vídeo, você vai receber orientações de como conseguir essas informações para colocar no seu croquis, né? Às vezes você não precisa, vai depender se o cartório aí exige ou não. E no template você tem também o template desse arquivo em Civil 3D, você tem o template do memorial, o template do documento para gerar a mala direta, o template da planilha em Excel, né, que você utiliza como base para mala direta e também para colocar aqui, e a LISP, que você utiliza para exportar a planilha diretamente para o Excel. Então, caso você queira, né, já pegar esses templates prontos ao invés de fazer tudo, né, você pode clicar no link aqui embaixo e adquirir o meu template. Bom, muito obrigada por acompanhar até aqui, espero que tenha ajudado e até a próxima.